Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Como eu havia prometido para vocês, nós iríamos fazer um resumão, não focando mais no exemplo, tendo em vista que abordamos com muito detalhe, com muita clareza, as informações, não somente a concepção da ideia, quanto o exemplo, que é o que mais nos interessa, certo? Então, se vocês quiserem ver os detalhes, sobretudo do exemplo, porque é a melhor forma de você entender, também você veja nossos vídeos. Aqui nós vamos apresentar a ideia para que você fique claro, porque se você entende a ideia, pessoal, você pode aplicar essa palavra, criar diversos exemplos usando a mesma palavra, porque você tem a ideia compreendida, certo? Não é a compreensão memorizada, mas é a compreensão interpretada, certo? É um pouco redundante, mas essa é a ideia mesmo. Quando você não simplesmente memoriza, mas você memoriza a ideia, não as palavras. Isso nós chamamos de interpretação, compreensão interpretada, certo? Você interpreta aquela informação procurando sinônimos. Joia? Então, desde já se inscreva no nosso canal e faça seus comentários e também dê o seu joinha, certo? Para nos motivar a continuarmos firmes e fortes. Vamos lá. Então, expressões que geram dúvidas, certo? Abaixo, junto, indica lugar menos elevado. Abaixo, separado, indica direção para baixo, né? Virado, né? Pense no objeto virado para baixo. Acerca de, junto, o acerca somente, evidentemente, né? Significa a respeito de, sobre alguma coisa, certo? Então você pode entender a respeito de ou sobre alguma coisa. Cerca de significa aproximadamente, né? Uma distância quase próxima do real. Joia? Acerca de com H, separado com H, indica tempo transcorrido, ou seja, tempo passado. Acerca de separado sem H, perto de, certo? Então você foca logo nessa ideia, perto de alguma coisa. É diferente de aproximadamente, certo, pessoal? Perto de é já uma possibilidade de menor distância. Vamos entender assim, possibilidade de menor distância. Por que eu falo possibilidade? Porque não se tem clareza de quão perto é. Joia? Já aproximadamente está perto, mas com mais distância em relação a esse acerca de. Joia? Acima, junto, indica lugar mais elevado, está lá no topo, certo? Acima, separado, direção para cima, ou seja, é uma seta apontando de baixo para cima, algum lugar. Isso acontece quando queremos indicar, né, o local onde se encontra tal objeto, para facilitar, sobretudo, quem não conhece o espaço. Coloca uma seta, ou seja, acima de, certo? Afim separado significa finalidade e objetivo. Afim junto, semelhança, semelhança, harmonia. Poderíamos dizer assim também como afinidade, certo? Cuidado, finalidade é objetivo. Afinidade significa gostos semelhantes, propósitos semelhantes, objetivos semelhantes. Joia? A menos, essa forma aí não tem o seu par, mas a menos da ideia de tempo futuro ou distância aproximada. É utilizado sempre nesse sentido. Joia? A par está ciente, está informado. Ao par se refere sempre à questão do valor, do dinheiro, do imposto, da taxa. Joia? A com H separado. A menos de, também a ideia de tempo passado, tempo decorrido. Ao encontro de, a favor de, certo? Na ideia de algo positivo, de algo bom, certo? De algo auspicioso. Joia?
De encontro a é a ideia de oposição, de conflito, de encontro, de colisão, né? Só um exemplozinho para vocês perceberem, né? O ciclista foi de encontro ao muro, certo? Chocou-se em oposição. Ao invés, ao contrário de, também essa ideia, ao invés, sempre nesse sentido de oposição, em vez, né, a ideia de estar no lugar de, substituição, joia? Sessão com CSS, ato de ceder, de conferir, certo? Sessão com SSS é a duração de uma reunião. Seção com SC cedilha é a ideia de divisão, é repartição. Normalmente, uma empresa ela está dividida em várias seções, ou seja, com com S, C cedilha. Joia? Esse 21. 22. Demais junto, indica a intensidade, né? Muito, bastante. Demais separado, o oposto, aí você pode substituir, para você saber se é demais separado, utilize na frase de menos. Aí você vai saber que se escreve com demais. Mas a ideia do demais é a ideia de você caracterizar alguém ou algo. Joia? Suas ações foram demais separado, certo? Suas ações foram especiais, qualitativas, excelentes, nesse sentido, joia? A com H, tempo passado. A sem H, tempo futuro. Mas, sem I, e normalmente os franceses, eles têm uma pronúncia mais perceptiva, certo? O mas, eles pronunciam assim, mas, a ideia de oposição, de contrário, mais intensidade, e aí a mesma ideia do demais junto, certo? Mal com o troca-se por bom para saber por bom ou boa. Se você trocar e mantiver o sentido, mal com o. Mal com ele troca-se por bem. Se mantiver o sentido, você saberá que será escrito com mal com ele. Quinta, nenhum junto opõe-se a algum. Pessoal, é muito importante perceber quando se utiliza nenhum. Nenhum, quando você fala nenhum, é você negar qualquer pessoa. Aqui não tinha nenhuma pessoa convidada. Ou seja, aquelas pessoas presentes, ninguém recebeu um convite. Quando você vê alguma pessoa foi convidada, ou seja, daquele grupo, uma ou mais que uma pessoas receberam o convite. Veja, a diferença é importante. Nenhum separado, nenhum sequer, certo? É a ideia de você negar, inclusive, que foi entregue o convite. Pensando nesse exemplo que eu dei, né? No nenhum, né? Houve aí a possibilidade de alguém ter recebido, mas nenhum a certeza, a confirmação de que ninguém ali de fato teria sido convidado para uma festa, certo? Aonde ideia de movimento, onde ideia fixa, onde o sujeito não pratica uma ação, certo? Ele sofre uma ação. Donde significa o sentido de vir de algum lugar, de onde você veio ou de onde você veio. Porque separado sem acento, usado para fazer perguntas no início de frases. Porque separado com acento, também para perguntas só que no final de frases. Porque junto sem acento, usado para responder perguntas. Porque junto com acento tem valor de substantivo e sempre é antecedido de artigo, pronome ou preposição. Se você não sabe quem são essas palavras que funcionam como artigo, pronome, preposição, nós iremos preparar uma aula, mas desde já peço que vocês pesquisem, certo, pessoal? Precisamos apreciar dentro de nós o poder da pesquisa, do ser cientista, certo? Porque o cientista, de fato, é um pesquisador por natureza. Se não separado, você pode substituir pela expressão caso não. Né? E, na verdade, é a ideia de condicional, né? De condicionante. Você apresenta uma condição para que algo aconteça, ou para alguém. Se não, junto,
é a ideia de oposição, certo? Quando você quer opor. Veja que não está ligado mais à condição, está ligado de oposição. Quase que a ideia do mas e do porém. Joia? Sobretudo junto é a ideia de principalmente, especialmente, fundamentalmente, essencialmente. Sobretudo separado é a respeito de tudo e também, eu não coloquei aí porque está no material mais detalhado, é uma peça, uma roupa, né, comprida, utilizado muito pelos europeus, americanos no período do inverno. Na medida em que pode substituir pela expressão uma vez que. Aí a ideia também de proporção, certo? À medida que a ideia de simultaneidade, certo? Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, seja positivamente ou negativamente, contanto que aconteça dois fatos ao mesmo tempo. 45, tampouco. Essa palavra é muito pouco utilizada no dia a dia, né? É muito utilizado na literatura, na Sagrada Escritura, na filosofia. Joia? Tampouco significa também não. Então você substitui pela expressão também não e você mata a charada. Tampouco. A ideia de muito pouco, certo? Você vê a diferença. Também não, ou seja, negando um outro fato, e muito pouco você diminuir a força, a intensidade de algo, né? Por exemplo, foi tão poucas vezes que você esteve aqui, também não, ou seja, você quase que nunca apareceu. Quando você fala tão pouco, seu caráter expressa tão pouca veracidade, tão pouca, aí você vai concordar, né? Ajustar. Então você tem aí tão pouca veracidade, aí tratando de pouca aí como adjetivo, você percebe aí que o caráter da pessoa é diminuído pela reincidência de atos ilícitos. Joia? Chegou às 2 horas, certo? Aliás, errado. Né? O correto chegou a 2 horas com H, certo? Porque é a ideia de passado. O A sem o H nós já falamos anteriormente da ideia de futuro. Se você colocasse assim, chegue daqui a 2 horas, chegue, aí você vai ajustar inclusive o verbo, né? Chegue daqui a 2 horas, ou seja, seria o A sem H, certo? Porque aí está se referindo a uma vinda futura. Quando se fala a vinda, a uma chegada passada, então você vai ter o A com H, joia? Custei a entender, dificuldade em aprender. Custou-me entender qual o motivo daquele valor. Valor no sentido monetário, certo? É hora dele chegar. Errado. O correto é hora de ele chegar, embora que é muito usual o pessoal fazer a combinação prepositiva. Nesse caso aí, observe que o sujeito não se aglutina, não se junta com a preposição, certo? O sujeito aí, ele, certo? Então não se pode aglutinar, ficar dele, joia? De segunda a sexta ou de segunda a sexta com crase, né? A primeira opção, de segunda a sexta, porque diante de numerais não se coloca crase, a gente já falou, certo? Numerais ordinais. Agora, em relação à hora, já se coloca, viu, pessoal? A prazo sem crase ou a prazo com crase. Prazo é uma palavra masculina, portanto, não aceita o artigo. Joia, então, o a seria uma simples preposição. Então, não entra a crase. A você sem crase, a você com crase. Correto é sem crase. Você é um pronome de tratamento neutro, na verdade. Então você não poderia nem considerar nem masculino nem feminino, porque só o contexto que deduz. Mesmo falando do contexto, não se coloca porque trata-se de um pronome de tratamento informal, né? Das 9 às 18 horas, que eu falei, referente à hora, você coloca a crase, certo? Quando fala de números ordinais, como é segunda a sexta, não se coloca.
Traz com Z, traz com S e atrás. O primeiro com Z, o 55, na ideia de trazer, certo? É justamente eu trago, tu traz, ele ou ela traz. Você pode até conjugar. Na conjugação, mantém o mesmo, deixa eu só aqui apontar para vocês, mantém o mesmo radical. O radical desse verbo é a parte fixa que se mantém. Então, veja, T-R-A-Z, certo? Traz, e aí você tem um advérbio de lugar, para trás ou atrás da porta. Aí não é nem um verbo, é um advérbio de lugar, certo? Haja com H, haja sem H. Haja com H no sentido de existir. Haja sem H no sentido de agir, certo? Movimentar-se. Interveio ou interviu. O correto é interveio, certo? Aí a questão da própria ideia de ditongo e ato, que é importante vocês relembrarem, certo? Esse assunto. Nesse verbo aí, o verbo interver, quando você conjuga, eu intervi, tu interveste, ele ou ela interveio. Aí a terceira pessoa. Joia? 61. Vem, tem, acentos circunflexos devem ser acentuados na terceira pessoa do plural. E a pronúncia é assim, viu, pessoal? Venhem, tenhem. O pessoal pronuncia muito de maneira incorreta. E aí você fica na dúvida se seria acentuado ou não, certo? Se você pronuncia corretamente, a pessoa vai perceber. Venhem, tenhem. Essa ideia de dobrar o E por conta justamente do acento circunflexo, certo? Então, no plural, coloca-se o acento. Em vez de, ao invés de. Em vez de significa mudança de ação. Ao invés de, opostos, certo? Em princípio ou a princípio. Em princípio significa em tese, certo? Em teor. A princípio significa no início, no começo, no exórdio, na introdução. Taxar com CH significa chamar de, apelidar, denominar. Já taxar com X impor um imposto, um valor monetário, certo? A uma moeda. Através de significa atravessar. Por meio de indica instrumento para a realização de algo. Por meio do celular, hoje todo mundo pode se comunicar. Você não fala aí através do celular, você fala por meio de. Joia? Eu e mim. Eu funciona como sujeito. Então eu digo assim, né? Eu sou o esperto, eu sou a pessoa ágil. Eu não posso falar mim sou a pessoa ágil, certo? O mim funciona como objeto. Então, esta casa é para mim. Aí, nesse caso, eu não utilizo esta casa é para eu, para mim. Porque aí, para mim, funciona como objeto. Quem seria o sujeito? Esta casa. Joia? Aí é só você entender quem é sujeito, quem é objeto. Você faz a pergunta para o sujeito, quem, que, antes do verbo, o que, quem, para quem, de quem, após o verbo. Após o verbo, para encontrar o objeto. Antes do verbo, para encontrar o sujeito. Joia? Haver, fazer. Ambos ficam no singular com a ideia de passagem de tempo, certo? O tempo está sendo transcorrido. Haver, no sentido de existir, fica no singular. É a chamada oração sem sujeito, certo? Falamos muito na aula sobre esse verbo aí. Existir, no próprio seu sentido, no sentido genuíno, pluraliza normalmente, certo? Então, veja, o haver no sentido de existir, ele fica no singular, mas o existir no seu próprio significado, ele pluraliza. Se o sujeito estiver no singular, ele fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, ele fica no plural. Lembrando que o verbo haver aí é usado para orações, em geral, sem sujeito. É em geral, certo? Assistir ao significa ver e rege, pede a preposição a. Assistir o
significa prestar auxílio, e nesse caso não pede preposição, certo? Assistir o filme ou assistir ao filme, qual é a forma correta? Assistir o filme está no sentido de ver, então pede a preposição a. Filme é a palavra masculina, pede artigo a. Então fica assistir ao filme. No sentido de prestar auxílio, ajudar. Um médico assistiu a paciente. Então veja, paciente aí é uma palavra feminina, né? O aí seria para uma palavra masculina, como trata-se de palavra feminina, só troca-se aí, no caso, o O pelo A. Assistir a paciente. Se fosse o paciente, assistir o paciente. E aí mantém o O normal. Esse O aí só para indicar que ele é um artigo. E aí, dependendo da palavra, vai indicar se é masculino ou feminino. Joia? Dando continuidade. 76. Obrigado, obrigada. Isso aí é super fácil, pessoal. Homens, independente de se falar com mulher ou com o próprio homem, obrigado. Mulheres, obrigada. Certo? Por quê? Veja a lógica. Se a mulher está falando tanto com a mulher quanto com o homem, quem fala, quem está agradecendo é a pessoa. Se a pessoa é mulher, obrigada. Se a pessoa que fala é homem, obrigado. Resolvido. Ponto final. Olha? Bem-vindo, com hífen ou sem hífen, certo? A forma correta, segundo o novo acordo ortográfico, manteve esta palavra com hífen, certo? Bem-vindo, ponto final, com hífen, certo? Beneficente ou beneficiente, a segunda forma não existe, certo? Beneficente, ponto final. Menos ou menos, não existe menos, certo? Existe menos. Ponto final também, porque é um advérbio. Os advérbios, pessoal, eles não variam. Ele não se preocupa com o sujeito, não se preocupa com o verbo. É simplesmente tal qual ele está escrito na gramática ou no dicionário. Olha, não existe menos. Deixa eu escrever ou deixa-me escrever. Às vezes há uma confusão, porque nesse caso, às vezes você acha que o sujeito aí, por ter uma ação, você seguiria o pronome pessoal eu. E o me como é um pronome, mas nesse caso muda, certo? Deixa-me escrever, veja, aí você tem dois verbos, o verbo pronominal, certo? No verbo pronominal, você vai permitir, por conta do verbo no infinitivo, é esse caso aqui, ó, você vai permitir a forma usual predominar o verbo pronominal, não o verbo com o sujeito pessoal, certo? Com o pronome pessoal. Então, a forma correta, utilizada pela norma culta, é deixa-me escrever, ao invés de deixa eu escrever. Joia? Continuando. Seguem anexos os documentos ou seguem os documentos em anexo. Certo? Correto é a primeira forma. Por quê, pessoal? Veja que anexos aí está como um adjetivo. O adjetivo, quanto o pronome, o artigo numeral, concorda com o substantivo mais próximo, seja ele estando antes ou depois. Substantivo aqui, documentos, masculino plural, anexos, concordando com o valor de adjetivo. Joia? Proibida a entrada ou proibido a entrada. Veja, é a mesma coisa do caso anterior. Você tem um substantivo, aqui um adjetivo. O adjetivo vai concordar com um substantivo, certo? Sem problema. Então, nesse caso, exige de você que saiba identificar as classes gramaticais, que são 10, né? Substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Essas 10 classes você precisa saber, porque para esse assunto aí, tanto 81 quanto 82, só é possível você determinar se você souber identificar as classes gramaticais. Porque a priori você vai achar que, mas Eduardo, aqui não é um verbo? Não. Existe em português, certo, as chamadas formas nominais do verbo. É isso.
verbo que muda a sua classe gramatical. Às vezes ele se mantém como verbo, às vezes ele se mantém como substantivo, às vezes como adjetivo. Não é o caso aí, certo? Dia a dia, frente a frente, cara a cara, sopa a sopa, dedo a dedo, pé a pé. Todas as palavras que forem repetidas, que tiver entre elas o A, não se acentua. Olha, isso é regra. Meio-dia e meia, ou meio-dia e meio. Veja, nesse caso aqui, meia aqui está se entendido como uma fração. No caso de fração, ele vai concordar, o numeral, lembra que o numeral concorda com o substantivo? Dia é feminino, meia. Certo? Esse caso aqui, meio aqui, ele está como se fosse advérbio, só que não pode ser advérbio, ele tem que ser um adjetivo. Aliás, um numeral, certo? Meio-dia e meia, não meio-dia e meio. Se tivesse o numeral aí, seria meio-dia e meio, numeral. Mas como está aí a palavra por extenso, aí vai predominar a classe gramatical por ela estar em extenso. Joia? Eminente, iminente. Eminente significa excelência, né? Eficiência, um trabalho feito com qualidade. Iminente é o que está prestes a acontecer, certo? Está na cara, está quase acontecendo, ok? Descrição significa detalhar algo. Descrição, quem é reservado. Normalmente a pessoa tímida, né? Admitem-se vendedores ou admite-se vendedores? O correto é a primeira, né? Admite-se, porque o verbo admitir aí, pessoal, admitem-se vendedores, veja, o sujeito aí está no plural, embora seja um sujeito indeterminado. Joia? 90. Precisa-se de vendedores ou precisam-se de vendedores? O correto é a primeira parte. Agora veja só, por que não ficou semelhante ao outro? Mudou o verbo, muda a interpretação, pessoal. Veja, vendedores agora não é sujeito. Vendedores agora ele é objeto. Veja, quem precisa, precisa de algo, de alguém. No caso aí de vendedores. No primeiro caso, vendedores está funcionando como sujeito, por isso que ficou no plural. Nesse caso, vendedores aqui está como objeto. Mesmo vendedores estando no plural, ele é objeto, e o objeto não concorda com o verbo. Certo? É irrelevante se o verbo está no singular ou no plural. Joia? Não poderia estar precisa-se de vendedor, o verbo permaneceria igualmente. Se vendedor tivesse no plural, como é o caso aí, o verbo se mantém no singular. Joia? Supor e transpor. Derivados do verbo pôr serão conjugados como o verbo primitivo. Ou seja, quem é o verbo primitivo aí? Por. Eu ponho, tu pões. Então, eu transponho, tu transpões. Eu suponho, tu supões. Certo? Um verbo até estranho na hora de falar o verbo supor, né? Mas, da mesma forma que o verbo pôr se conjugar, as suas derivações serão também conjugadas igualmente. Manter e conter também segue o mesmo raciocínio do anterior. Quem é o verbo primitivo? Ter. Então, eu tenho, tu tens. Então, eu contenho, tu contens. Eu mantenho, tu mantens. Do jeito que o verbo ter, que é o verbo primitivo, conjugado, as suas derivações terão também a mesma conjugação. Tinha chego ou tinha chegado. Admite-se os dois particípios passados, certo? Só que só um detalhe, né? Esse primeiro caso aqui é um particípio irregular, isso aqui é um particípio regular. A terminação a do ido, certo? Refere-se ao particípio regular. Mas as duas formas estão corretas, certo? Na minha opinião, ou na minha opinião pessoal, certo? O primeiro está correto. Por que o outro está errado, pessoal? Se fosse na literatura, na poesia, não teria problema, mas com relação à linguagem formal, minha opinião é evidente que é pessoal. Então, essa palavra pessoal aqui é desnecessária, certo? Por quê? Minha opinião.
Se é minha opinião, é claro que é pessoal, certo? Então, no ponto de vista da linguagem coloquial, poética, até bíblica, não tem problema. Mas, numa linguagem formal, é um pleonasmo, chamado figura de linguagem pleonasmo, né? É repetição de palavras diferentes com o mesmo sentido. Não se para textos dissertativos não é recomendável. Anos atrás ou há anos atrás, a mesma coisa, o certo anos atrás. Atrás já é a ideia de passado. Você não precisa utilizar o verbo há com HI, certo? Então, seria um pleonasmo também. Por hora com H ou por hora sem H? Por hora com H, intervalo de 60 minutos. Por hora sem H significa por enquanto, neste momento, neste instante, joia? Ratificar significa confirmar, retificar, corrigir, consertar. A primeira vez em que? De tantas as vezes, essa foi a primeira vez que. Veja, houve uma reincidência de mesmo atos, de atos iguais, só que desses atos iguais, um se destacou, um ficou mais evidente, um foi melhorado. Então, usa a expressão a primeira vez em que, joia? Já a primeira vez que, sem a preposição em, é a ideia que de fato foi a primeira vez, ou seja, o início, o começo, né? Aquele primeiro momento, o primeiro amor, certo? A primeira vez que te vi, né? A primeira vez em que te vi significa, ou seja, de tantos momentos que a gente esteve junto, esse foi o mais especial. No caso da 100, né? Da 101, a primeira vez que te vi, meu coração acelerou. É o primeiro contato, o primeiro olhar, primeiro ato, né? E sem acento, que com acento. Que sem acento pode ser pronome, conjunção de verbo ou partícula expletiva. Essa partícula expletiva, só chamando ênfase dela, que ela não é tão usada, é aquela palavra que você pode ser, aquele que você pode retirá-la e não vai prejudicar o sentido da frase. O que é isso? O que é? Você só pode dizer, o que é isto? Não precisa o que é isto. Certo? O segundo que pode ser retirado e não prejudica o sentido da frase. Já o que com acento, monossílabo tônico, substantivo ou interjeição. Ou seja, é utilizado nessas três classificações aí. Certo? A parte junto, a parte separado com acento. A parte junto, ideia de separar. Separado, colocar de lado, certo? Em cima, junto, que está no topo de alguma outra coisa, ou seja, tem o topo de uma coisa, ele está mais acima. Em cima, separado, a parte mais alta. Ou seja, vamos entender logo como topo. Existe aquele que está acima do topo, seria em cima junto. O topo seria em cima separado. Comprimento, tamanho de algo, cumprimento, saudação. Houve algo que já aconteceu. Houve ato de escutar, né? Ato de ouvir. Tráfego, movimento ou fluxo de conjunto de coisas. Tráfico, comércio ilícito. Infligir, aplicação de uma pena, um castigo. Infringir, desobediência à norma. Certo? E para finalizar, né, chegamos aí, censo com CS, recenseamento da população, contagem, né, da população, censo com SIS, capacidade de entender e julgar. Ascender com SC, subir ou elevar-se. Acender com C, iluminar ou colocar fogo. Acento com C, acentuação gráfica, né, o acento, né, já falamos do circunflexo, acento agudo, acento grave. Acento com SS, lugar onde se senta. Certo? Caçar com C cedilha, busca, perseguição, captura, normalmente de animais. Caçar com SS, invalidar ou anular o cargo ou o mandato de alguém. Risco de vida ou risco de morte. A forma mais precisa é risco de morte. Melhor ainda, correr o risco de morrer. História, ciência histórica ou narrativa de ficção. História, fatos não comprovados ou fictícios.
Pessoal, por hoje só e somente só. Encerramos com esta aula as expressões que geram dúvidas. Eu estou montando mais palavras, estou pesquisando, certo? Para fazer uma outra semana, vamos colocar aqui como parte 2 de expressões que geram dúvidas, certo? Não vou dizer a data porque ainda estou montando o material, mas eu quero formar um máximo de palavras usadas no dia a dia, certo? Para que vocês possam se aprofundar, certo? Eu quero só dizer a vocês que o nosso propósito não é somente para concurso, mas em especial para o conhecimento, certo? Buscar curiosidade, procurar conhecer detalhes sobre a sua língua, isso é fundamental. Forte abraço, se inscreva no nosso canal e não esqueça de dar seu joinha. Tchau!